Olá, paz e graça, paz a todos os que nos ouvem, paz, família apologética Mangolé. É um privilégio enorme estarmos juntos mais uma vez. É um privilégio enorme poder partilhar convosco esse novo programa, esse novo estilo, que é, na verdade, revolucionário. Em primeira mão, nós estamos aqui lançando esse podcast. A ideia é ele ter formato de podcast. Hoje está mais no formato de uma live normal, mas a ideia é tornar ele um podcast de fato, não é? Esse vídeo, essa live vai estar disponível no Facebook, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que tem o nome de Apologética Mangolé. Essa live também estará disponível em formato MP4 e MP3, não é? Para todos aqueles que quiserem ir ouvindo, vamos disponibilizar no nosso blog o material dessa live. Nós vamos meter aí nós vamos meter na página e vamos meter também no nosso blog. Vamos mandar por e-mail, enfim, do jeito que nós sempre trabalhamos com vocês estão acostumados com esse nosso jeito, não é, de vos servir, e é uma honra, é uma bênção vos servir, e eu, enquanto falo para vocês, vou ir aqui. Vamos ouvir um bocadinho de Moisés Bier. Vamos ouvir Moisés Bier, não é? Enquanto isso, vai, aproveita a partilhar. Pedro Barros, meu companheiro, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua presença. Grato a Deus por isso. Muito obrigado. Vamos ouvir tango na Deus abençoe, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre modalismo. Então aproveita, partilha essa live, partilha o máximo possível, partilha o máximo que puder, que nós vamos falar sobre modalismo. Qual é o problema de dizer que Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Qual é o problema? Qual é o problema de dizer, olha, Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Qual é o problema disso? Qual é o problema de eu dizer que Jesus e o Pai são a mesma pessoa? O importante é eu amar a Deus, eu ter amor no meu coração. Qual é o problema de eu dizer que Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Hoje nós vamos tratar dessa questão, não é hoje. Então, força, partilha comigo, vamos. Eu estou aqui partilhando agora mesmo no meu perfil e eventualmente em grupos. Partilha comigo, vamos, força, vamos partilhando, que eu vou meter aqui um material que nós vamos ir vendo em PowerPoint, as apresentações. Vamos, ajuda-me a partilhar esse post o máximo que puderes, com quem puderes, enfim, vamos fazer isso. Eu estou aqui. Partilhando em alguns grupos, partilhando aqui com alguns amigos, familiares e não só. Façam o mesmo, não é? Nós começamos agora. Eu peço perdão de antemão aos irmãos que esperaram por mim às 20, mas não foi possível. Eu peço perdão, não vai tornar a acontecer, definitivamente. Definitivamente não vai voltar a acontecer. Deus abençoe, Giovanni Real. O Botelho vai estar comigo, certamente. Eu nunca falo sozinho. O Botelho vai estar comigo, certamente. Vamos ter um formato aqui de 2, às vezes de 3. Ô, Giovanni, se quiser jump in, eu mando o link para você jump in aqui comigo. A ideia é termos um podcast assim bem interativo. Então, Giovanni, se quiser interagir comigo no final, se quiser entrar, dar um contributo, eu mando o link para você e você entra aqui direto aqui comigo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe, obrigado pelas partilhas. Uau, estamos crescendo em números, obrigado pela partilha, obrigado pelas partilhas. Que vamos começar. Eu vou aqui bem rapidinho adicionar o meu ecrã. Se os irmãos estiverem a ver o meu ecrã, deem-me um feedback, pelo amor de Deus, digam-me se estão a ver o meu ecrã. Eu vou tentar ver aqui, mas nem sempre ele é tão fiel quanto ao feedback dos irmãos. Vamos ver se ele entra. A princípio sim, deixa-me lá ver. A princípio sim. Vou usar em crer que
tenha corrido tudo bem? A princípio, sim. A princípio, sim. Deixa-me lá ver. Pronto. É o que é. É o que é. No meu, aparece tudo bem. Aparece tudo bem. Não sei. Não sei os irmãos. Dê-me um feedback. Vamos ver se aí o material ele está a fazer uma boa partilha. Não é? Vê lá se ele está a fazer uma boa partilha. Se conseguem ver um bom ecrã corretamente. Giovanni, muito obrigado, Giovanni Tavera. Muito obrigado, muito obrigado. Vá lá, vão mandando os feedbacks. Vão mandando feedback aí, pessoal. Assim eu consigo ter mais firmeza. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. E vamos dar início, não é? Graças por isso, graças por isso. Eu vou meter aqui os meus dispositivos e vamos dar início. Como eu disse bem no começo, a nossa intenção é fazer disso um podcast propriamente dito. Eu vou ter aqui comigo os companheiros de Apologética Mangolé, Botélio, o Mauro, o Rengo, eventualmente também vai vir aqui. Eu vi aí o Giovanni, que está aqui a interagir bastante comigo. Eventualmente também vai nos dar bastante subsídios. Enfim, vamos ter aqui um podcast aberto, limpo e abençoado. Então, o nosso tema hoje é modalismo, não é? Mas antes eu queria fazer uma pequena introdução. Razão desse trabalho. O que nos motiva em fazer o que fazemos? Porque existem algumas pessoas que elas, não sei se desavisadamente, ou quero crer que não seja necessariamente por maldade, mas se calhar algumas fazem por maldade, por pura leviandade, associam o nosso trabalho com falta de fazer, associam o nosso trabalho com ataques pessoais, associam o nosso trabalho a associam o nosso trabalho a ataques pessoais, associam o nosso trabalho a, a querer buscar contendas entre os irmãos. Mas qual é a razão desse trabalho? O que é que nos motiva a fazer o que fazemos? O que é que nos motiva a falar o que falamos? O que é que nos motiva? O que é que nos catapulta? Qual é o catalisador que nos leva a fazer o que fazemos, a falar o que falamos? Qual é a razão disso? Nada mais, nada menos que as Escrituras. 1 de João 4:1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o que nos motiva, a nossa primeira motivação é precisamente essa: é salvaguardarmos a nós mesmos de todo erro, de todo engano. Esse trabalho é basicamente é um exercício de discernimento, não é um exercício que temos por aí alegria ou vontade de sair por aí falando mal das pessoas. Olha, o fulano, olha, a fulana fez, olha, o fulano errou, olha. Para e pensa, se for para sair por aí falando quem errou, quem deixou de errar, primeiro é que não teríamos tempo suficiente de vida para fazer isso. Segundo, é que nós próprios também temos os nossos erros, as nossas falhas, e buscamos em Deus nos aperfeiçoar com todas as pessoas que nos auxiliam, desde nossos pastores, nossos líderes, mentores, professores. Toda a gente contribui de alguma forma, irmãos em Cristo contribuem de alguma forma para o nosso crescimento na fé. Então, não é uma questão de sair por aí perseguindo as pessoas, caçando herege. Nós não estamos por aí caçando herege. Nós não estamos por aí buscando quem é que errou mais, quem é que errou menos. Esse não é o nosso trabalho. Se alguém eventualmente interpretou assim, lamento dizer que não tem a menor ideia do qual realmente é o nosso trabalho. O nosso trabalho também é um trabalho de santificação ao Senhor. Em que consiste essa santificação? 1 de Pedro 3,15. Antes santificai ao Senhor em vossos corações. Como? E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança, ou da esperança que é em vós. É um exercício de dar respostas àqueles que nos perguntam a razão da nossa esperança. 1 de Pedro 3,15.
É esse o nosso motivador. A pergunta é, vale a pena? Bem, se vale a pena, deixemos Paulo responder. Deixemos Paulo responder. Paulo vai dizer em Gálatas 1, 8 a 9, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Significa maldito. Então, Paulo anatemiza, Paulo amaldiçoa, Paulo lança uma maldição, e eu presumo que uma maldição de um apóstolo do calibre de Paulo tenha realmente alguma relevância na vida de qualquer pessoa. Paulo diz que é anátema quem traz um outro evangelho. Então, existe uma necessidade de garantirmos que nós permaneçamos no Evangelho de Cristo, tal como ele é. 1 Coríntios 15, 1 a 2. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos temos anunciado, que já vos tenho anunciado, o qual recebestes, perceba, Paulo anunciou, a igreja recebeu, e no qual também permaneceis. Terceiro, Paulo anunciou, a igreja recebeu, existe a necessidade de permanecer nesse evangelho que ele anunciou. E ele vai dizer, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como tenho anunciado. Do contrário, se é que não tendes crido em vão, ou se não é que crestes em vão. Em outras palavras, se o evangelho que nós supostamente ouvimos, recebemos, mas não retivemos tal qual nos foi anunciado, Paulo diz que cremos em vão. Isso é muito sério. Se você não permanece no Evangelho de Cristo, tal qual anunciado pelos apóstolos, você creu em vão. A tua crença foi vã. Ou seja, o único Evangelho que vale é o Evangelho anunciado tal qual. O pessoal que está aí nos comentários vão dando um hello só para saber que estão aí. Então, o Evangelho que nos salva é o Evangelho que é tal qual anunciado por Paulo, tal qual anunciado por Pedro, tal qual anunciado por Filipe, por Estevão, tal qual anunciado pelos santos apóstolos, anunciado porque a Bíblia fala que Deus preservaria a sua palavra. A palavra de Deus em momento algum se perdeu. Ou no primeiro século corromperam a palavra de Deus e todo mundo perdeu e só agora é que chegaram os homens iluminados que estão a nos falar o que é a verdadeira palavra, porque todo mundo se corrompeu logo do início. Não. O próprio Espírito Santo preservou a palavra de Deus foi preservada pelo próprio Deus, foi preservada pelos santos apóstolos, foi preservada por séculos e séculos de cristianismo, o que nós chamamos de ortodoxia, o pensamento correto. A palavra ortodoxia significa o pensamento correto. Ela foi preservada numa linha correta de pensamento. É esse evangelho que chegou até nós e é esse evangelho que vale a pena lutar com unhas e dentes. Mas custa o que custar, literalmente. Que custe popularidade. Uma vez eu disse que popularidade é doença dos tolos. Que custe popularidade, que custe família, que custe o que custar. Custa literalmente o que custar. Vale a pena, se puder até morrer por esse evangelho que nós ouvimos, que nos foi anunciado, que nós cremos e que nos é mandado reter ele tal qual nós ouvimos e nós recebemos de Cristo e dos apóstolos. Do contrário, cremos em vão. Por isso, sim, vale a pena esse combate. Agora, dizer também que isso não quer dizer que, eventualmente, não tenhamos diferenças. Isso não quer dizer que nós não tenhamos diferenças. Não quer dizer que não tenhamos pontos de tensão. Não quer dizer que vamos ter a compreensão do Evangelho 100% perfeita e vamos estar de acordo exaustiva e meticulosamente em tudo. Nem entre os apóstolos houve tal coisa. Havia espaço para
para discussões, para debates, para concílios entre os próprios apóstolos, depois entendiam-se, depois havia outras problemáticas, e não há problema em haver eventuais desacordos quanto a algumas coisas, mas que coisas são essas? É o que nós chamamos de coisas não essenciais, usos e costumes, não é? Coisas não essenciais, coisas que não têm em causa o caráter de Deus, coisas que não têm em causa a pessoa de Deus, a natureza de Deus, a obra de Deus. Repito, se você quer saber o que é uma coisa essencial, o que não é uma coisa essencial, se pergunta se essa coisa afeta a pessoa de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus e a obra de Deus. Se afetar a natureza de Deus, o que é isso, a natureza de Deus? É Deus tal como ele é. Do contrário, você vai crer num outro Deus. Como é que é Deus tal como ele é? É precisamente isso que vamos falar hoje. É a pessoa de Deus, o caráter de Deus. Se alguém disser que Deus ele é o causador do pecado e da maldade, essa pessoa está a afetar o caráter de Deus. Deus é santo, Deus é luz, Deus não tem parte com pecado. Se alguém disser que Deus se satisfaz, se deleita no pecado, porque ele supostamente é que criou o pecado e se deleita no pecado, essa pessoa está a meter em causa o caráter de Deus. E precisamos combater tal coisa, vale a pena combater. Terceiro, se alguém disser que nós falamos o caráter de Deus, falamos a pessoa, a natureza de Deus, a obra de Deus, a obra salvífica de Deus. Como é que é a obra de Deus? A obra de Deus, ela foi realizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e nós temos acesso a essa obra através da graça por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo apenas. Esse é o fundamento da igreja, na verdade. Se alguém meter um outro fundamento, disser que não, nós não somos salvos pela graça, por meio da fé, na pessoa de Jesus apenas, para a glória de Deus apenas, automaticamente pregou um outro evangelho. Vale a pena lutar e combater contra quem subverte essa ordem, não é? Então, estando isso claro, podemos avançar. Doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade. É sobre isso que vamos falar hoje, propriamente sobre o sabelianismo, ou monarquianismo modal, ou ainda praxismo. Tem muitos nomes, mas vamos com calma, vamos devagar. Doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade estabelece aqui: o único ser que se chama Deus possui uma natureza complexa, composta por três pessoas distintas, mas coeternas e coiguais. Repito, a doutrina da Trindade diz que o único ser que se chama Deus possui uma natureza complexa, composta por três pessoas distintas, coeternas e coiguais. Última vez que eu repito, o único ser que se chama Deus possui uma natureza complexa, composta por três pessoas distintas, coeternas e coiguais. Já vamos ver o que é isso. Pilares da doutrina da Trindade. Existem três pilares dessa doutrina, a saber, primeiro pilar, monoteísmo. Nós cremos que existe um único Deus. Não existem três deuses. Deixa eu só pegar uma das minhas Bíblias. Obrigado. Desculpa aqui ter que me lançar. Não existem três deuses, não existem dois deuses, não existem dois deuses, não existem três deuses, existe apenas um único Deus. Existe apenas um único Deus. E essa verdade, ela é expressa, por exemplo, em Êxodo 20, versículo 2, não é? Que diz que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses além de mim. Só existe um único Deus. Ele vai dizer aqui, eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Não terás outro Deus além de mim. Tanto é que a prática de adorar a outros deuses, ela é gravemente combatida pelo próprio Deus nas Escrituras. Não é? Os 10 mandamentos, por exemplo, ele começa já com mandamentos contra a idolatria. Ele vai dizer que não terás outro Deus além de mim.
Ele vai dizer, não farás para ti imagens de esculturas, nem de nada que existe na terra, nos céus, ou na terra, ou no mar, ou debaixo da terra. Ele vai dizer que só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só existe um único Deus. A confissão de fé israelita se encontra em Deuteronômio 6, 3 a 4. Ele vai dizer, Shema, ó Israel, ouvi, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Só existe um único Deus. Isso chama-se monoteísmo. Nós servimos e adoramos um único Deus. Só existe um único Deus. Paulo reitera essa verdade em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, onde ele vai falar sobre os ídolos e depois ele vai dizer que o ídolo é nada, não é? Porque para nós só há um Deus. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, deixa-me só abrir aqui. 8:4. Assim como o comer a coisa que sabemos que o ídolo é nada e que não há outro Deus senão um só há um único Deus. Tiago também repete essa verdade de que só existe um único Deus. Entretanto, a despeito de haver um único Deus, esse único Deus subsiste em 3 pessoas distintas. Se calhar é precisamente aqui que começam a vir os conflitos. Conflitos por quê? Porque nós temos algumas limitações. Limitações, por exemplo, de linguagem, limitações de associação, porque a nossa memória e nossa compreensão ela é associativa. Nós procuramos alguma coisa para associar e podemos fazer a nossa própria compreensão da realidade. Ora, na realidade em que vivemos, nós não conhecemos um único ser que é um único ser que subsiste em 3 pessoas. Todos os seres humanos, por exemplo, eles possuem uma natureza simples. Um único ser que subsiste em uma única pessoa. Eu, Hugo, sou. O meu ser subsiste na minha pessoa. Não tem 2, 3 pessoas no meu ser. Só existe um Hugo que subsiste na pessoa do Hugo. Entretanto, Deus não é limitado como um Hugo. Deus, ele é um único ser que subsiste em 3 pessoas. Existe um ser que subsiste em 3 pessoas. Essas 3 pessoas são pessoas distintas. Voltamos aqui nesse slide. Quem são essas pessoas? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É um único ser que subsiste nessas 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ora, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo. O Filho não é o Espírito Santo. Entretanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E mesmo assim não existem 3 deuses, posto que só existe um único Deus que subsiste nessas 3 pessoas. Ora, nós precisamos compreender essa verdade e não se trata aqui de uma contradição. Contradição seria se disséssemos que existem 3 deuses ou 3 seres que subsistem em 3 pessoas. Em momento algum estamos a propor que existem 3 seres que subsistem em 3 pessoas. O que estamos a propor é que existe um ser que subsiste em 3 pessoas. Pessoas distintas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo, entretanto, a substância do Pai é a mesma que tem o Filho, a substância do Filho é a mesma que tem o Espírito Santo, por isso o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, não é o Pai 1/3 de Deus, o Filho 1/3 de Deus, o Espírito Santo 1/3 de Deus. Não! O Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Não existe aqui uma operação, uma aritmética de 1 mais 1 mais 1. Se calhar poderia haver uma multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Mas nunca 1 mais 1 mais 1, que é 1, que são 3. Então, voltando aqui,
O terceiro pilar da doutrina da Trindade é a igualdade de substância. O que queremos dizer com igualdade de substância? Já agora, vamos ver isso daqui a pouco. Igualdade de substância, queremos dizer, lembram da definição? Três pessoas distintas, coeternas e coiguais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que entre as pessoas da Trindade não existe uma pessoa que tem mais poder que a outra. O pai não tem mais poder que o filho não tem mais poder que o pai não tem mais poder que o Espírito Santo não tem mais poder que o Filho. Os três são co-eternos e co-iguais. Isso não quer, entretanto, dizer que eles, dentro daquilo que os teólogos chamam de aliança intratrinitária, uma aliança eterna intratrinitária, não quer dizer que eles não tivessem papéis nas relações intratrinitárias, de tal forma que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Filho voluntariamente se submete ao Pai e o Espírito Santo voluntariamente procede do Pai e do Filho. O Pai é pai do Filho e o Filho é filho do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, aquilo que chamaram de filiaque, ou seja, que procede do Pai e do Filho. O Pai e o Filho, o Espírito Santo é de procedência do Pai e do Filho. O Espírito Santo é de procedência do Pai e do Filho. Tem pessoas que estão a dizer que não vê nada. A Eunice Andrea disse que não vê nada. Não sei se o restante também não vê nada. Enfim, deem-me feedback. Irmãos, no comentário, pelo amor de Deus, deem-me feedback se estão a compreender onde é que estamos a parar enquanto eu bebo uma aguinha. Pois bem, igualdade de substância. A substância do Pai é a mesma substância do Filho. A substância do Filho é a mesma substância do Espírito Santo. Os três partilham a mesma essência. Os três partilham a mesma substância. Os três e os três subsistem naquilo que os teólogos chamam de paráclasis, ou seja, uma harmonia eterna, como se os três estivessem de mãos dadas, agarradas e dançando numa eterna harmonia, de tal forma que nunca vai haver desavença entre o Pai e o Filho. Nunca vai haver desavença entre o Filho e o Espírito Santo. Os três subsistem em perfeita harmonia e em perfeita comunhão. E essa, na verdade, é a base do amor. Deus é amor. Se Deus explica isso, Deus é amor em si mesmo. Deus não precisou criar criaturas ou criar seres humanos ou anjos para ele ser amor. Deus é amor em si mesmo. Por quê? Porque ele experimenta isso dentro do seu ser. Dentro das pessoas do seu ser existe essa relação de amor. Por isso é que Deus experimenta amor sem ele precisar de criar qualquer pessoa. Por isso é que Deus é autossuficiente. Ele vai dizer que eu sou o que sou, justamente por causa disso. Todos os atributos do Pai o Filho tem. Todos os atributos do Filho o Espírito Santo possui. O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus. Entretanto, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. O Pai é o Pai do Filho, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Hoje nós não queremos falar precisamente sobre a Trindade. Eu vou avançar, que nós vamos sim fazer uma aula sobre a doutrina da Trindade, porque a nossa ideia é fazer podcast todas as quartas e sextas. Nós vamos expor sistematicamente as doutrinas cristãs, desde prolegômena até doutrina do fim, a escatologia. Essa aula de Trindade está reservada. Nós vamos voltar a falar disso de novo. Eu só estou a falar dessa aula hoje justamente por causa de algumas controvérsias que acabaram surgindo no nosso cenário e achei oportuno fazer essa live ou falar sobre essa questão. Então, repetindo os pilares: monoteísmo, distinção de pessoas,
igualdade de substância. Você que está me ouvindo, escreve aí nos comentários, monoteísmo, distinção de pessoas, igualdade de substância. Se eu tivesse a pregar, já ia dizer, diga no teu irmão, monoteísmo, distinção de pessoas, igualdade de substância. Então, estes são os pilares da doutrina trinitariana, da doutrina bíblica ortodoxa da Trindade. Monoteísmo, distinção de pessoas, igualdade de substância. Monoteísmo, só existe um ser que é Deus. Distinção de pessoas, esse único ser que é Deus subsiste em três pessoas distintas. Distintas, o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo. Entretanto, eles subsistem num único ser. Igualdade de pessoas. A igualdade de substância, perdão. Isso quer dizer o quê? Que os três possuem a mesma essência. Os três possuem todos os atributos. Vamos recordar os atributos de Deus. Primeiro atributo de Deus, a seidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus subsiste por si mesmo. O Pai subsiste por si mesmo. O Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. Segundo, eternidade. Não houve um tempo que o Filho não existia. Não. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo sempre esteve com Deus. O Verbo sempre foi Deus, não é? No princípio, o Pai. E depois o Verbo, que era o Filho, surgiu. E depois o Filho, o Verbo, passou a estar com o Pai. Não, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus, não é? Todas as coisas foram feitas por ele. Então, o Pai é eterno, o Filho é eterno. Mas que atributo? Omnipotência. O Pai é omnipotente, o Filho é omnipotente, o Espírito Santo é omnipotente. Entretanto, não são três omnipotentes, eu sou omnipotente, porque os três, eles subsistem num único ser. O Pai é o Todo-Poderoso, o Filho é o Todo-Poderoso, o Espírito Santo é o Todo-Poderoso. Entretanto, não são três todos-poderosos, porque os três subsistem num único ser. O omnipotência, a omnisciência, o Pai é omnisciente, o Filho é omnisciente, o Espírito Santo é omnisciente. Entretanto, não são três omniscientes, porque os três subsistem no único ser. O Pai é perfeito, o Filho é perfeito, o Espírito Santo é perfeito. O Pai não pode pecar, o Filho não pode pecar, o Espírito Santo não pode pecar. O Pai é rocha, o Espírito Santo é rocha. Jesus Cristo é rocha. Entretanto, não são três rochas, só uma única rocha, porque os três subsistem num único ser. O Pai é luz, o Filho é luz, o Espírito Santo é luz. Entretanto, não são três luzes, é só uma única luz, porque os três subsistem numa única pessoa. O Pai é verdade, o Filho é verdade, o Espírito Santo é verdade. Entretanto, não são três verdades, é só uma única verdade, porque os três subsistem numa única pessoa. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Entretanto, não são três amores, é só um único amor, porque os três subsistem numa única pessoa. Dito isso, mitos e realidades. Opositores da doutrina da Trindade frequentemente atacam a mesma dizendo caricaturas. As mais frequentes dessas caricaturas são alegar que a ideia da Trindade é pagã. Deuses de três cabeças. Para aí. Essa acusação de que existem três deuses de três cabeças, essa acusação é leviana. Não existe absolutamente uma única fonte bibliográfica que mostra no paganismo, em qualquer parte, em qualquer religião pagã, um conceito igual ao conceito da Trindade. Três pessoas que subsistem numa, as três coeternas e coiguais. Não existe. Repare que a ideia de Deus com três cabeças, ela não faz jus à doutrina da Trindade. A ideia de Deus com três cabeças, ela cai numa heresia que nós vamos ver daqui a pouco, chamada de triteísmo. Nós não acreditamos que existem três deuses, é só um único Deus. Não é um Deus com três cabeças, com três divisões, não. O Pai é Deus 100%, o Filho é Deus 100%, o Espírito Santo é Deus a 100%. Não são três deuses, não são três seres, é só um único ser. Então a ideia de Deus com três cabeças é coisa da cabeça de gente que andou a ver muita televisão. E televisão faz mal para o teu cérebro. Recorrer à teoria da conspiração, olha, o catolicismo, os concílios, o concílio de Niceia, em 325, é que inventou a doutrina da Trindade. Quer dizer, quem fala esse tipo de coisa não faz a menor ideia de história, de teologia histórica, ignora completamente a teologia histórica. Desde o primeiro século,
que os cristãos vêm empreendendo esforço para compreender como é que esse fenômeno, desde o primeiro século, todos os cristãos, todos os documentos que temos desde o primeiro século, os cristãos sempre veneraram e creram que Jesus era Deus. Os cristãos sempre entenderam. Eu podia aqui citar um monte de pai da igreja, mas o tempo não nos favorece. E, aliás, quando eu cito pai da igreja, eu não cito eles como fonte de autoridade, mas para desmentir a ideia de que não, na história, em 325, é que surgiu a ideia de conditividade. Isso é coisa de adulto que tem problemas terríveis, porque quando um adulto se apega muito a teorias da conspiração, ele está com problemas gravíssimos. Terceiro, confundir as pessoas e misturar as substâncias. Esse problema surge de uma oversimplification. Quando você quer simplificar a Trindade, acaba criando esse tipo de situações. Já vamos ver daqui a pouco. Objeções. Toda rejeição da doutrina da Trindade resulta em heresia. E quando eu falo heresia, eu não estou a falar um erro que alguém cometeu. No princípio eu falei, eu também cometo erros. Eu estou cheio de erros. Meus amigos, meu irmão, especialmente até fez anos hoje, Deus abençoe a vida do meu irmão, Mano João. Eu, Desordão, um forte abraço para ti, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão pai. Meu irmão passou a vida inteira me corrigindo, meus líderes na minha igreja local. Até hoje, eu passo a vida sendo corrigido, ensinado, instruído pelos santos. Eu passo a vida, meus pastores, meus líderes passaram a vida me corrigindo e até hoje me corrigem. Então, não existe essa ideia, você se acha que és o dono da verdade. Não, o dono da verdade é Cristo, a verdade é essa. Mas agora, se uma coisa avilta contra uma doutrina fundamental, temos que nos levantar, é o mínimo que podemos fazer. Então, toda a rejeição da doutrina da Trindade resulta em 3 heresias. Que heresias são essas? Primeiro, arianismo, vem do Ário, um bispo de Alexandria. Um bispo, não sei se chegou a ser bispo, mas ele certamente foi um presbítero, foi um diácono de Alexandria. Ário alega que Jesus é um ser criado. Entretanto, é um Deus menor. Essa é uma fala, pronto, já mais tardia, né? Grupos que revivem essa heresia são as testemunhas de Jeová, os mormons. Eles alegam que Jesus Cristo é um ser criado. Jesus Cristo, o próprio Ário dizia, houve um tempo em que o Filho não existia. Isso é uma aberração. O Filho sempre existiu. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a ideia de que Jesus é um ser criado é uma heresia gravíssima. Heresia porque tem implicações seríssimas na vida cristã e na nossa salvação. Monarquianismo modal, ou dinâmico, perdão, é a ideia de que Jesus se tornou divino no momento do batismo. Ou seja, Jesus era um ser normal, era uma criatura normal como eu e você, mas quando foi batizado ele se tornou ser divino, se tornou Deus. Isso chama-se monarquianismo dinâmico. Existe um outro monarquianismo, que é o que nós vamos falar hoje, chamado monarquianismo modal, ou modalismo, ou sabelianismo, ou praxismo, enfim, tem um monte de nomes, mas basta você memorizar modalismo. Segundo este pensamento, Deus é o único ser e uma única pessoa que se manifesta em diferentes formas ou modos. Nós vimos há pouco tempo que Deus é o único ser que subsiste em 3 pessoas distintas, de forma que o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo. O modalismo vai dizer que o Pai é o Filho é o Pai, o Espírito Santo é o Filho e o Filho o Espírito Santo é o Pai. Eles apenas se manifestam de formas diferentes, tipo como se estivesse a meter uma máscara, não é? Por vezes ele é o Pai. Depois tira a máscara, tchará, sou o Filho. E depois mete outra máscara, tchará, sou o Espírito Santo. Por isso é que tem o nome de modalismo, porque vem de modos. Ele se apresenta de um modo, depois se apresenta de outro modo, e depois se apresenta de um outro modo. Modalismo, vem dessa ideia. Tipo máscara, não é? Ele mete uma máscara, é o Pai.
tira a máscara, mete outra, é o Filho. Tira a máscara, mete outra, é o Espírito Santo. Mas é só um ser e uma única pessoa. Grupos que revivem essa heresia, também chamada de sabelianismo. Pentecostais unicistas, como a Eclésia de Cristo. Unicistas de forma geral, como o grupo brasileiro Voz da Verdade. E aparentemente, mais recentemente, Rosário Neto, não é? Que é um pregador angolano que aparentemente abraça a heresia do modalismo. Objeções, não é? Toda rejeição à doutrina da Trindade resulta em heresia. Outras heresias, triteísmo, a crença que existem 3 deuses. Nos acusam muito disso. Vocês creem em 3 deuses. Não, você não entendeu a doutrina da Trindade. Subordinacionismo, a crença que uma ou as demais pessoas da Trindade estão sujeitas à outra em escala de importância. Nós cremos em algo chamado Trindade econômica, que é o quê? Que é a forma com que as pessoas da Trindade elas se relacionam entre si. Quais foram os papéis que as pessoas da Trindade estabeleceram ou voluntariamente, não é? O subordinacionismo vai dizer, por exemplo, que em escala de importância o pai é maior que o filho. Vamos usar aquela passagem que diz que o pai é maior do que eu. Então, isso é uma heresia gravíssima. Outra heresia é o patripacionismo, a crença que o pai fez parte da expiação. Quando Jesus levou um prego na cruz, o pai também sentiu a dor. Porque supostamente era a mesma pessoa. Macedonismo, vem de Macedônio, é a negação da personalidade do Espírito Santo. O macedonismo não é de Edir Macedo, vem de Macedônia. Edir Macedo também é herege. Macedonismo nega que o Espírito Santo é uma pessoa. Vai dizer, não, o Espírito Santo é um vento, é a força ativa de Deus. Não é uma pessoa. Isso é uma heresia. Enoteísmo ou monolatria é a crença na existência de um Deus maior, admitindo a existência de outros deuses menores. Então, as testemunhas de Jeová, eles são enoteístas ou monólatras. Por quê? Porque eles acreditam que o Pai é Deus e Jesus Cristo é um Deus pequeno. Então, existem mais de um Deus na mente dos testemunhas de Jeová. Existe o Deus Todo-Poderoso, existe um Deus pequeno que é Jesus Cristo. Unitários também creem nisso. Tem alguém que já debateu comigo que aparentemente também crê nisso, né? Que existe o Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, e o Filho, ele é um Deus menor. Então são 2 deuses, um Pai grande, um Deus grande e um Deus pequeno. Monolatria. Ketenotismo. Adoração a vários deuses, um de cada vez. Ou seja, eu adoro 20 deuses, mas nunca todos ao mesmo tempo. Isso é politeísmo. Um de cada vez. Por exemplo, em janeiro estou a adorar um Deus, em fevereiro estou a adorar outro Deus, em março estou a adorar outro Deus. Por exemplo, ou quando vou num sítio, adoro um Deus, quando vou noutro sítio, adoro outro Deus. Isso chama-se ketenotismo. E por fim, o equiteísmo. A crença que vários deuses são iguais. Ou seja, não existe escala de poder ou importância. Existem vários deuses e todos eles têm o mesmo grau de poder. Isso é equiteísmo. Também nos acusam disso, por incrível que pareça. Então, eu quero voltar aqui nesse slide, porque vamos entrar agora no ponto central, não é? Então, temos que avançar aqui a live. Existem, imagina esse triângulo, não é? Nós falamos, não sei se vocês lembram, que existem 3 pilares: monoteísmo, distinção de pessoas, igualdade de importância. Desculpa, igualdade de substância. Então, os 3 pilares estão aqui. 3 pessoas é distinção de pessoas. Igualdade é esse pilar aqui. E monoteísmo é esse pilar aqui, o primeiro. Então, toda vez que você nega um desses 3 pilares, não é? Imagina esse triângulo com 3 lados. 1,
2 e 3. Toda vez que você nega um desses pilares da doutrina da Trindade, você vai cair numa heresia. Por exemplo, imagina que você negas o monoteísmo. Se você negar o monoteísmo, tens que imaginar que essa parte toda aqui não existe. Sobras com o quê? Sobras com isso. Sobras com o quê? Com politeísmo. Ficas com uma seta apontando para o politeísmo. Imagina que você nega que as três pessoas são coeternas e coiguais. Esse todo lado desaparece, ficas com uma seta apontando para onde? Para a heresia do subordinacionismo. Imagina que você nega que existem três pessoas distintas. Onde é que você cai? Você cai no modalismo. É precisamente isso que a gente vai falar hoje. Vamos avançar? Deus abençoe, vai partilhando, continua partilhando, pelo amor de Deus. Se você está gostando, deixa o teu feedback enquanto eu bebo uma aguinha, deixa o teu like, enfim, comenta, chama alguém. Modalismo ou sabelianismo. O modalismo ou sabelianismo é uma heresia do terceiro século que tem Sabélios como origem. Não é? Se bem que Sabélio bebeu também de outras pessoas, como Praxis. Este, por sua vez, foi um presbítero que ensinava que Deus era um ser em uma única pessoa, que se manifesta de três formas ou modos diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, esta heresia também recebe o nome de monarquianismo modal, ou simplesmente modalismo. Você pode chamar de sabelianismo, pode chamar de monarquianismo modal, pode chamar de modalismo. Você que sabe. Ou praxismo também funciona. A ideia de modo, às vezes é o Pai, às vezes é o Filho, às vezes é o Espírito Santo. Isso é contrário à doutrina cristã, bíblica e ortodoxa da Santíssima Trindade. Que Deus é o único ser que Deus é o único ser que subsiste em três pessoas. Não é que ele se manifesta em três formas diferentes. Ele subsiste em três pessoas distintas. O Pai não o Filho não o Pai, o Filho não o Espírito Santo, o Pai não o Espírito Santo. Entretanto, o Pai é Deus, o Filho é Deus, 100% Deus, o Pai é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Entretanto, não são três deuses, é apenas um Deus, porque as três pessoas partilham da mesma substância ou da mesma essência desse único ser que é Deus. Modalismo. Então a pessoa pergunta: qual o problema de Jesus e o Pai serem a mesma pessoa? Qual é o problema disso? Vamos ver aqui. Deixa-me só ver. Então nós vamos ver aqui qual é o problema de Jesus e o Pai serem a mesma pessoa. O primeiro problema: o problema do testemunho de Jesus. Em Números capítulo 35, versículo 30, está escrito assim: em uma disputa, eu acabei metendo uma referência, peço perdão. Números 35, 30. Eu meti uma referência no slide, eu depois vou corrigir na versão que eu enviar para vocês, que vai ficar disponível na nossa página, no nosso blog. Números 35, 30. Diz o seguinte. Números capítulo 35, versículo 30. As folhas são bem leves. Diz o seguinte: todo aquele que fizer alguma pessoa conforme o dito das testemunhas matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Em outras palavras, o testemunho de uma única pessoa não é válido, segundo a lei. Quem deu essa lei foi Deus. A lei reflete o caráter de Deus, foi o próprio Deus. Deus não pode contrariar-se a si mesmo. Deus diz que o testemunho de uma única pessoa não é válido. E Jesus Cristo afirma isso. Jesus Cristo diz o quê? Jesus Cristo diz o seguinte: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus diz que se ele testemunha de si mesmo, o testemunho dele não é verdadeiro. O que ele diz? Há outro que testifica ou que dá testemunho de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Jesus diz que
outro dá testemunho dele. Ele diz que se eu dou testemunho, Jesus a falar, repara, é Jesus a falar. Jesus diz o quê? Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus está a invocar um princípio da lei. A lei que lemos em Números 35:30. Jesus está a dizer que a lei diz que o testemunho de uma pessoa não é válido. Jesus está a dizer que se eu dou testemunho de mim mesmo, então o testemunho não é válido. Mas há outro que dá testemunho de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Jesus estabelece que ele não é o Pai. Quando alguém diz, Jesus estava a orar, e na verdade ele estava a orar para si mesmo, porque Jesus é o Pai. Ué, isso é uma tremenda de uma heresia, mas qual o problema dessa heresia? Primeiro problema é que se Jesus é o Pai, então o testemunho de Jesus é inválido. Porque Jesus diz que o testemunho dele só é válido porque uma outra pessoa dá testemunho do testemunho de Jesus ou das obras de Jesus, e essa outra pessoa é Pai. Se Jesus é o Pai, então o testemunho de Jesus não é verdadeiro. Eu te pergunto, se o testemunho de Jesus não é verdadeiro, eu te pergunto, o cristianismo é verdadeiro? Então, só nesse primeiro problema, irmãos, chegamos na parte neurálgica da coisa. Quem está a seguir, se não tiver a entender, podem dizer, não estou a perceber. Eu vou repetir. Eu repito. Primeiro problema do testemunho de Jesus. Jesus diz que o testemunho que ele dá, se ele testifica só de si mesmo, então aquilo não é válido. E Jesus diz que há outro que testifica. Vamos ver mais adiante. Vê o que Jesus diz. Jesus diz em João 5,37: e o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Hã? O Pai que me enviou, é ele quem testifica de mim. Jesus diz que se eu dou testemunho de mim mesmo, então esse testemunho não é válido. Ele diz que há uma outra pessoa que testifica de mim. João 5,37. O Pai que me enviou, é outra pessoa que me enviou. Essa outra pessoa dá testemunho e, portanto, segundo a lei, o testemunho já é válido, porque a lei, em Números 35:30, diz que para um testemunho ser verdadeiro, precisa de pelo menos 2 testemunhas. Jesus diz que, olha, eu sozinho, se eu dar testemunho de mim, tal testemunho não é válido, mas há outra pessoa que dá testemunho de mim, essa pessoa é o Pai que lhe enviou. Então, quando alguém diz que Jesus é o Pai, está querendo dizer que Jesus é um charlatão, é um mentiroso, o testemunho dele não é válido. Jesus não pode ser o Pai. As pessoas pensam que nós estamos aqui, não estamos a brincar, ou se queremos só criar treta e confusão à toa na internet. Enfim, aqui tem alguns irmãos que calhar cresceram comigo. Meus irmãos, eu não sou uma pessoa conflituosa. Eu não acredito que eu tenho que fazer uma live para explicar que eu não sou uma pessoa conflituosa. Eu não sou. Eu não sei discutir. Não, se calhar sei, né? Mas assim, bate-boca de gritaria eu não consigo, eu não gosto de discutir. Não é parte da minha natureza, gritarias. Vai lá perguntar pessoas que cresceram comigo no bairro, me pergunta se já me viram a lutar na rua ou a gritar alto na rua. Eu não tenho desejo em criar confusão. O problema é que esse tipo de heresia anula o evangelho totalmente. Você pode não perceber isso. Ou você acha que a igreja ficaram em séculos e séculos de discussões acerca disso só porque queriam discutir. Queremos discutir. Vamos nos matar por causa disso, porque queremos discutir. Não! Repito pela última vez. Números 35:30. Jesus disse: a lei diz que se uma pessoa dá testemunho, se uma única pessoa dá testemunho, então tal testemunho não é válido. Jesus disse que eu não dou testemunho de mim mesmo. Outra pessoa testifica de mim, essa outra pessoa é o Pai. O Pai não é Jesus, meu Deus do céu. Este assunto de testemunho é algo de suma importância.
E o próprio Jesus torna a repetir isso no outro sítio, João 8, 17, 18, diz assim: e na vossa lei também está escrito, que eu já li, Números 35, 30, o testemunho de dois homens ou de duas pessoas é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim, e de mim também testifica o Pai que me enviou. Então estamos em presença de duas pessoas. Jesus não é o Pai. Se Jesus é o Pai, então o testemunho dele não é válido. Ele é um charlatão, ele é um mentiroso. O próprio Jesus diz que se eu dou testemunho de mim, o meu testemunho não é válido, tem outro que testifica de mim. Agora aqui em João 8,17, ele diz, na vossa lei, volta a repetir, está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro, ou de duas pessoas. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Jesus deixa claro que ele não é o Pai, meu Deus dos céus. Os apóstolos ensinaram essa verdade. 1 de João 5,9 diz o seguinte: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Deus o Pai deu testemunho do seu Filho. João até vai falar, que acho que foi Paulo ou Pedro que disse, quando nós lhe vimos na nuvem, ouvimos aquela voz do céu que dizia, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Pai testificou do Filho, meu Deus dos céus. O Pai não é o Filho, se o Pai é o Filho, se Jesus é o Pai, então o testemunho dele não é válido. O argumento que o próprio Jesus usou é autorrefutável. Oh, Jesus amado. Quem está a entender, mete um fixe, diz um amém. Diz aí um amém. Estimulam-me, sou pentecostal, meu Deus dos céus. Say yes! Ai, Jesus. Brincadeira. Num cenário modalista, Jesus não teria uma outra pessoa para dar testemunho dele. O modalista vai dizer, Jesus é o Pai. Espera aí, se Jesus é o Pai, quem deu testemunho de Jesus? Se ele é a mesma pessoa, o testemunho de um não é válido, meu Deus dos céus. Num cenário modalista, não há testemunho. E testemunho é a coisa de suma importância nas Escrituras. Mas sabemos, pois, que seu testemunho era verdadeiro, pois outra pessoa testificava dele. O testemunho de Jesus era verdadeiro, porque outra pessoa dava testemunho dele. Isaac Zeca, yes, muito obrigado, meu Deus. Só que tem pessoa que tem unção. Thank you, Lord. José Manuel, Deus abençoe, companheiro. Jurema Vasconcelos, Deus abençoe, companheira. Quando o Pai, na ocasião do batismo de Jesus, brada dos céus, este é o meu filho amado. Na verdade, no modalismo, então, na forma, por exemplo, do que o Rosário Neto, sem desprimor o Rosário Neto, não tenho nada contra ele. Nas palavras do Rosário Neto, Jesus é o Pai. Quando Jesus estava a orar por si mesmo. Então, eu pergunto, quando o Pai, na ocasião do batismo, bradou, este é o meu filho amado, ele queria dizer o quê? Este só é o mesmo em quem eu próprio me compraço? Meu Deus! Segundo problema do modalismo. A obra mediadora de Jesus na redenção. A Bíblia ensina aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus, um só mediador, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o nosso mediador, é aquele que nos une com o Pai. O Pai está aqui, a humanidade está aqui. Jesus é a ponte que nos une ao Pai. Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu te pergunto, num cenário modalista, Jesus é o Pai. Eu te pergunto, quem é mediador de quem? O modalismo arruína a ideia de mediação de Cristo, a obra mediadora de Cristo, meu Deus do céu. Estamos a falar de verdades fundamentais. Deixem de ser meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Deixem de ser meninos. João diz, filhinhos, é chegada as luzes, as trevas vão-se embora, é hora de crescermos. Não é admissível que pessoas estão há anos e anos na igreja e essas coisas fundamentais, doutrinas fundamentais, é novidade, meu Deus dos céus. Os crentes não conseguem identificar o que é modalismo, o que é uma heresia. Quando falamos que é heresia, não estamos a falar que é um erro básico.
Eu já cometi erros da Bíblia, até hoje, se calhar, ainda cometo erros. Todo mundo comete erros. Todo mundo comete erros nas Escrituras. Quando falamos de heresia, estamos a falar uma coisa que anula o próprio Evangelho. A heresia anula o Evangelho, porque a heresia destrói o próprio Evangelho. O modalismo, como já vimos atrás, destrói, primeiro, o testemunho de Jesus, o testemunho de Jesus é inválido. 2, a obra mediadora de Jesus. Se o Pai é o Filho, se Jesus é o Pai, então não existe uma obra mediadora, meu Deus dos céus. Acordem, despertem, vocês que dormem. Hã? Ao pessoal que me atacou de todas as formas, me chamaram um monte de nome. Eu tenho uma coisa a vos dizer, eu vos amo, eu estou aqui a perder o meu tempo em amor para vocês. E eu não vou parar, esses podcasts vão continuar. E nós vamos ensinar o básico dos básicos. Porque a nossa missão é precisamente essa. Dar suporte às igrejas, não é? Se calhar o teu pastor não tem, enfim, não tem meios de ensinar isso para você. Deus nos levantou aqui para dar suporte. Nós não estamos aqui para ser rivais de igreja. Deus me livre de ser rival de igreja ou de pastor qualquer. Pelo contrário, essa missão é de complementaridade. Deus me chamou para complementar aquilo que tem falta. Os servos de Deus, os pastores que não estão eventualmente a conseguir ensinar essas verdades para o povo, Deus nos levantou para isso, para dar complementaridade. Eu vim aqui para agregar, eu não vim aqui para espalhar, eu vim para juntar. Oh, meus irmãos, deixam de ser meninos, pelo amor de Deus. Ah, o Hugo gosta de treta. O Hugo, os apologetas, gostam de se mostrar que sabem, que são. Deixa de treta, deixa de palhaçada. Você acha que eu tenho realmente motivos de querer aparecer como inteligente? Meu Deus dos céus. Ah, Jesus. Terceiro problema do modalismo: o ministério sacerdotal de Jesus. Após Jesus ser assunto aos céus, a Bíblia diz que Jesus assumiu a função de sumo sacerdote. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou quem antes ressuscitou dentre os mortos, o qual, Jesus Cristo, está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. O que é que significa interceder? Interceder significa levar as cargas de uma pessoa para outra. E esse era o trabalho do sacerdote. Perceba de uma vez por todas, o modalismo arruína o ministério sacerdotal de Jesus. Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote, segundo a carta aos Hebreus. O sublime sacerdote, ele que é maior do que o sistema sacerdotal levítico, porque ele é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, que não tinha princípio nem fim de dia. Ele é o verdadeiro sacerdote. Quando você diz que Jesus é o Pai, Jesus é sacerdote de quê, meu Deus do céu? Está a mediar quê? Está a interceder para quem? Você torna a noção de sacerdócio uma noção supérflua, meu Deus dos céus. O modalismo é heresia. Ponto final. É heresia. Não importa se vão fazer grupos. Ah, não, o fulano tem dinheiro, vai te expor, vai te mandar prender. Não importa. É heresia. Ah, não, heresia está no olho de quem vê. Heresia é subjetiva, heresia não é subjetiva. A Bíblia diz que as obras da carne são feitiçaria, adultério, prostituição, e vem lá escrito heresia. Abre em Gálatas 5, 19 e 20, está lá. Heresia. Quer dizer então que feitiçaria agora está nos olhos de quem vê? Prostituição está nos olhos de quem vê? Por que a heresia... Tem noção do que estás a falar? Ah, heresia está no olho de quem vê. Heresia é subjetivo. Para de ser menino, meu Deus do céu. Jesus Cristo intercede por nós. Ele não é o Pai. Cristo está da destra do Pai. Intercede por nós. No modalismo, quem está à direita de quem? Se são a mesma pessoa. E quem está intercedendo por quem? Se são a mesma pessoa. Isso até, olha, o modalismo está tão impregnado na mente dos crentes. Tem alguém, um cantor, que cantou: essa dimensão é muito alta. Eu ouvi essa música quando fui para Angola. Quem conhece essa música? É muito alta. Essa dimensão é muito alta. Essa dimensão é muito alta. Tem uma parte que o cantor diz assim:
O Pai é Espírito, o Filho é Espírito, mas o Filho prometeu enviar o Espírito. Aí eu não sei se tocou o Pai, se tocou o Filho, se todos são Espírito. Não, 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 não. O cantor, nesse dia, quando escreveu essa música, estava numa dimensão teológica muito, muito, muito baixa. Muito baixa. Ah, não sei se estou com pai, se estou com filho. Meu querido, se você estiver com três, você consegue distinguir que esse é o pai, esse é o filho, esse é o Espírito Santo. Há distinção clara, não me diz que eu não sei se estou com quem, se estou com quem. Segundo, todos são espíritos. O filho encarnou, o filho assumiu um corpo, ele é o primogênito da ressurreição. Você dizer que o filho é espírito, você está falando algo muito grave, mas enfim, as pessoas não refletem na gravidade das coisas que falam. É... 4. As orações de Jesus. Se Jesus é o Pai, então as orações dele são no mínimo patéticas. E Jesus seria o maior doente que já passou na história dessa terra. Falar sozinho não é sinônimo de loucura, eu falo sozinho. Mas orar para si mesmo beira a esquizofrenia. Você pode até falar sozinho, eu às vezes falo sozinho, mas orar para mim mesmo é esquizofrenia. Quando alguém acha que Jesus estava a orar para si mesmo, está a chamar Jesus de esquizofrênico, eu te pergunto, meu irmão, está a chamar Jesus de esquizofrênico por quê? Mas Jesus, claro e obviamente, não falava para si mesmo. Óbvio que falava para outra pessoa. Quando Jesus fala, Pai nosso que estás nos céus, ele não está a falar, eu mesmo que estou nos céus. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele tá falando o quê? Eu mesmo, por que me autodesamparei? Quando Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que falam. Está falando o quê? Eu mesmo, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? Se Jesus é o Pai. Quando Jesus diz, agora, ó Pai, glorifica-me com a mesma glória que tínhamos antes do mundo existir. Ele queria dizer o quê? Agora é o mesmo. Vou me auto-glorificar com a mesma glória que tínhamos. Está no plural. Hã? Primeira pessoa do plural. Tá? Penso que é pretérito imperfeito. Que tínhamos lá atrás no passado. Duas pessoas. Ele não falou, agora é o mesmo. Vou me auto-glorificar com a glória que eu tinha, com a mesma glória que eu tinha antes do mundo existir. Quando ele diz, antes de ressuscitar Lázaro, Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. Ele queria dizer o quê? Pai, obrigado porque... Desculpa, aqui eu cometi uma gafa. Pai, obrigado porque tu sempre me ouves. Antes dele ressuscitar Lázaro. Ele queria dizer o quê? Eu mesmo, obrigado porque eu sempre me auto-escuto. Quando Jesus orou, Pai, a ti entrego o meu espírito. Jesus estava entregando o espírito dele para quem? Para si mesmo? Não sejam ridículos. Tudo isso seria supérfluo caso Jesus fosse Pai. O modalismo arruína a noção de oração e comunicação genuína entre o Pai, entre Jesus e o Pai. Então, até aqui já vimos 4 problemas. Primeiro problema, o modalismo tem um problema do testemunho de Jesus. 2, a obra mediadora de Jesus. 3, o ministério sacerdotal de Jesus. 4, as orações de Jesus. 5, a natureza de Jesus. Se o Pai é Jesus, se Jesus é o Pai, segue-se que o Pai se fez carne e habitou entre nós. Óbvio, se Jesus é o Pai, segue-se que o Pai se fez carne e habitou entre nós. Essa heresia chama-se patripassionismo. Patri de pai, passionismo de paixão ou de amor. Eles acreditam que quando Jesus estava na cruz, cada prego que ele entrava, na verdade, estava entrando no Pai. O filho gritava, ai! O pai também gritava, ai! É ridículo. Quando Jesus voltou aos céus, ele então está em que forma? Quando Jesus voltou ao céu, Jesus voltou em que forma? Ele se encontrou com quem? Ele fala que está sentado à direita do Pai. Ele está com quem? Está com... Em que forma? Modalismo, né? Porque são vários modos.
Nesse momento, Jesus está em que modo? Está em modo pai-filho, um modo híbrido? Escreve no comentário, Jesus está em que? Modo híbrido? Olha, vou pedir à minha equipa, não é para... Tem pessoas que, se eventualmente começarem a ofender e usar linguagem jocosa, podem bloquear essa pessoa do comentário. Ele pode ver, mas não vai poder mais comentar, porque este é um ambiente que não permitimos aqui desrespeitos. Qual é o problema de Jesus e o Pai ser a mesma pessoa? O Espírito Santo precede de quem? A velha problemática da cláusula do filiaque, 1054. 1054. O grande cisma da igreja. A igreja do Ocidente separou-se com a igreja do Oriente. Por quê? Olha, irmão, não se distraiam, não se distraiam. O inimigo ele tenta plantar aqui as suas sementes. Não se distraiam. Isso aqui é importante. A igreja era uma só, mas em 1054 dividiu-se em duas. A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Por que eles se separaram? Porque nas orações, a igreja, eles na parte do Espírito Santo, nos credos, eles falavam que cremos no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Filiaque. Filiaque significa e do Filho. A igreja do Oriente falou não. O Espírito Santo só procede do Pai, não procede do Filho. A igreja do Ocidente falou isso é uma heresia. O Espírito Santo procede dos dois, procede do Pai e do Filho. O Filho orou que eu rogarei ao Pai, ele nos mandará o Consolador. Mas nós também temos menção de Jesus Cristo dizendo que ele mandaria o Espírito Santo. Então, quem mandou o Espírito Santo? Os dois mandaram o Espírito Santo. O Pai e o Filho mandaram o Espírito Santo. Esse é o entendimento ortodoxo da igreja, do cristianismo ortodoxo. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Os que estão a comentar, em vez de escrever baboseira, escrevem filiaque. Muito obrigado, José Manuel. O inimigo vai cair por terra. Filiaque. Filiaque significa e do Filho. O Espírito Santo procede de quem? Filiaque. Procede do Pai e do Filho. Filiaque. Quando acabar essa live, conversa sobre isso com teus amigos. Não é? Conversa com teus amigos sobre filiaque, a problemática do filiaque. Filiaque significa que o Espírito Santo não procede só do Pai, procede do Pai e do Filho. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Sétimo problema, a mecânica da salvação. No modalismo, a salvação é uma obra fictícia. Quem foi que nos elegeu e nos elegeu em quem? A Bíblia diz que o Pai nos elegeu no Filho para sermos confirmados segundo a imagem do seu Filho e o Espírito Santo nos cela. Essa é o trabalho da Trindade na salvação. O Pai que nos predestinou, nos adotou e nos elegeu no Filho e o Espírito Santo selou. Agora, se você dizer que o Pai é o Filho e que toda a mesma pessoa, quem fez o quê? Quem fez o quê? Quem fez o quê? Você destruiu, você arruinou o Evangelho, você arruinou a mecânica da salvação, você arruinou completamente. Então, por esses motivos, e mais outros, recapitulando. 1. Problema do testemunho de Jesus. 2. A obra mediadora da redenção. 3. O ministério sacerdotal de Jesus. 4. As orações de Jesus. 5. A natureza de Jesus. 6. A procedência do Espírito Santo. 7. A mecânica da salvação e muitos outros problemas. Chegamos à conclusão que o modalismo é uma heresia, está vencida, está esclarecida, está aprovada, está refutada, está consumada. Fim de papo. Não importa se foi o meu herege moro que falou ou o meu amigo que falou. Fim de papo. Modalismo é uma heresia. Unicismo é uma heresia. Fim de papo. Porque ele arruína o próprio evangelho. Eu não sei se tem aqui alguns comentários. Eu vou vendo alguns comentários aqui. Desde já o meu agradecimento a todos os irmãos que nos acompanharam desde o início. Tem aqui um comentário, mas espero que
entenda bem a Bíblia, em que o Espírito, em que o Espírito ele cometeu heresia. Eu não pertenço a nenhuma religião pentecostal e nem estou. Epá, tem aqui muitos erros. E nem estou a seguir o rosário. Mas leia e interpreta. Olha, esse comentário tá completamente mal escrito. Não consigo perceber sequer o que é que ele diz. É, 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 no entanto, não sei se os irmãos têm algum comentário a fazer. Não sei se os irmãos têm aqui algum comentário. Eu vou pedir à minha equipa. Eu não consigo responder esse comentário. Vou pedir desculpas à minha equipa porque não consigo entender o que é que ele quis dizer. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo que estou convosco e então não me tens conhecido. Filipe, Filipe, a, aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Eu te pergunto, eu não sei o que a minha equipa está fazendo que não bloqueou esse pessoal, esse tal de esse sujeito até agora, enfim. Eu te pergunto, a Bíblia diz que é, o homem e a mulher são uma só carne, são só um. Eu te pergunto, quando Jesus diz que ele e o Pai são um, eu te pergunto se você for casado, você e a tua mulher são um. Mas eu te pergunto, você e a tua mulher são literalmente a mesma pessoa? Jesus disse que, olha, Pai, para que eles sejam um, assim como eu e você só somos um. A igreja de Cristo, nós somos um. Eu te pergunto, nós somos um em que sentido? Eu sou você? Ô, Bruno Milongueira, eu sou você? O pessoal que diz, como é que é? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu te pergunto, somos um em que sentido? Quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, disse, eu e o Pai somos um em que sentido? Hum? É, é muito simples. Reflita, Felipe. Reflita. Jesus disse: nós temos que ser um. Eu te pergunto: eu sou você? Está aí o Bruno Milongueira, meu companheiro. Bruno, eu sou você, você sou eu? Não, não. Quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, é aquilo que é a essência dele e o Pai. Os dois partilham a mesma essência, a mesma substância. Nisso eles são um. Agora, no que tange a pessoa, o pai não é o filho não é o pai, o pai não é o Espírito Santo, o filho não é o pai não é o Espírito Santo, o filho não é o Espírito Santo. Entretanto, ambos subsistem num único ser, que é Deus. Só existe um Deus, Deus subsiste em três pessoas, essas três pessoas são eternamente coeternas e coiguais, partilham dos mesmos atributos. Então, até aqui o Senhor nos ajudou. Não sei se temos mais comentários aqui, não sei se o pessoal está interessado em comentar um pouquinho mal. Não sei se o pessoal está interessado aí em fazer alguns questionamentos. E, irmão Hugo, estás a falar muito bem, as tuas explanações são verdadeiras e heresias. Esmeraldino Gonçalves, companheiro, muito obrigado. E esse espaço é nosso. Partilhem, divulguem, esse espaço é nosso. Veio para ficar, é o espaço retaguarda. Espaço retaguarda da apologética, não é Apo Podcast. Esse é o nosso podcast de apologética, o primeiro podcast de apologética angolana. A apologética angolana não somente é o maior segmento apologético do país, não somente pioneiro da apologética em Angola, mas nós também somos pioneiros no podcast em Angola. Então, a podcast, podcast apologético, chama-se Retaguarda. Retaguarda, nós estamos na retaguarda para defender a verdade. Então, retaguarda, escreve vai nos comentários, hashtag retaguarda, não é? Deixa, eu até vou meter aqui o meu hashtag retaguarda. Hashtag retaguarda, isso aí. Hashtag retaguarda, vamos que vamos. Deus abençoe a todos.
Sexta-feira estamos aqui de novo. Vamos falar sobre a doutrina da revelação. Vamos começar desde o princípio. Vamos falar sobre as escrituras, como é que Deus preservou as escrituras. Esse espaço é para ficar. E esse espaço só vai crescer com a tua ajuda. É isso, retaguarda, hashtag retaguarda, meu caro, retaguarda. Isso. Esse espaço vai crescer com a tua ajuda, com o contributo de todos. Retaguarda, vamos lá, estamos na vanguarda da verdade bíblica, da verdade da escritura. Estamos aqui para nos servir mutuamente, assim como a Bíblia diz que o ferro afia ou aguça outro ferro, assim o irmão aguça ou afia outro irmão. Eu estou aqui para vos aguçar e vocês a mim, somos um no Senhor. A retaguarda, sou Silvio Fragoso, evangelista Silvio Fragoso, meu companheiro no Senhor, Isaac Zeca, meu companheiro no Senhor. Deus nos abençoe muito, eu estou muito alegre, eu estou aqui a tremer de alegria. Vi o Silvio aí acompanhar, evangelista do meu coração, meu irmão, que comia os meus frangos fritos de madrugada, Isaac Zeca, meu companheiro das missões, meu tradutor. Eu me lembro quando eu pregava em inglês, ele traduzia em português, uma vez lá em Sheffield, isso é no norte da Inglaterra. Isaac Zeca, Deus abençoe. Retaguarda, esse é o nosso lugar. Meta aí o hashtag retaguarda. Estamos juntos. Eu fiquei de me despedir com um tango Nayé. E é assim que nós vamos terminar. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Retaguarda. 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 Isso. Isso. Retaguarda. Botelho de Vasconcelos, a próxima semana vai estar aqui ao meu lado, companheiro. Bruno Milongueira, companheiro. Retaguarda. Teve muita aula aí por aí. Teve muita aula boa. Teve muita aula boa. Teve muita coisa boa por aí. Teve coisa boa. Retaguarda, José Manuel, companheiro, Deus abençoe. Retaguarda. Retaguarda, retaguarda. Tá? Retaguarda, retaguarda. Arsênio Praia, meu amado, Shalom Adonai, companheiro Arsênio, retaguarda, retaguarda aqui na vida, meu companheiro aqui da Apologética Mangolé, ele faz parte da administração aqui comigo. Muita coisa boa que acontece, são os meus companheiros que estão na minha retaguarda, que na vida é um deles, que faz a Apologética Mangolé ser esse espaço tão abençoado como ele é. As irmãs da Apologética no feminino, Kunde, Deus abençoe. Minha doce amada, Tícia Esmeralda. Mãe da Fileme do Filemon. Deus abençoe, minha filha. Te amo. Te amo com muito grande amor. Te amo com muito grande amor. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que partilharam. E Nevoi, retaguarda. A menina cansada, tava na retaguarda. Fui.